Aí então, Patrícia, o assunto é o tempo e as altas temperaturas, a falta de chuva em muitos locais. Silmar disse que tem previsão aí de uma volta parcial da chuva para o Rio Grande do Sul. Você vai contar para a gente aí. Primeiro de tudo, bom dia. Olá, Tavinho. Bom dia a quem nos acompanha. Vem cá, me passaram aí que a sensação térmica de 70 graus foi lá em Porto Alegre, 50 em São Paulo. O Silmar falou que acho que foi 70 aqui em São Paulo. Eu não sei, para mim anda fazendo sensação térmica de 90, porque está insuportável esse calor. Como é que você, como é que são essas 70 graus de sensação térmica? Eu acho que é meio impossível, porque eu acho que a gente derrete, não sei, não sei. 70 graus, eu acho que o corpo humano não aguenta. Aguenta? Acho que não, Tavinho. A gente vai explicar mais para o final onde surgiu toda essa confusão, mas é bem difícil termos sensação na casa dos 70 graus. É isso aí. Qualquer ser vivo a 70 graus, a água ferve a 100, não é isso? Ou eu estou E, enganado? Não, e não sei, faltei na aula de física? Não, fui, mas já faz tempo. Mas a água ferve a 100 graus centígrados. Quer dizer, 70, você está a 30 de ferver, eu acho que você explode, a pressão explode, o sangue explode, o coração infarta. Eu acho que não dá. 70 é morte súbita. O calor faz muito mal para a gente. A sensação é muito ruim e é muito perigoso com relação à pressão, coração, etc. e tal. Bom, conta pra gente aí como é que fica o tempo. E no final você fala aí desse negócio de 70 graus aí, que 70 graus nenhum ser vivo aguenta. Nenhum, nenhum. Bom, vamos lá, Tavinho. Hoje nós estamos com uma frente fria se deslocando lentamente pela costa da região sul. Essa frente fria rompeu a onda de calor que atuava no Rio Grande do Sul, trazendo chuva, e hoje tem chuva sobre grande parte dos 3 estados da região. Aqui em São Paulo, volta a ter condição para pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde, assim como nas áreas em verde do mapa pelo interior do Brasil. Predomínio de tempo firme com sol ao longo do dia sobre o Espírito Santo, norte de Minas Gerais, e ainda grande parte do interior da região Nordeste. Hoje as áreas em laranja ficando em atenção para essas pancadas que podem ser fortes, principalmente no período da tarde, e temos regiões com alerta para temporais, aqui entre o norte do Rio Grande do Sul, passando pelo leste do Paraná, também leste de São Paulo e áreas de divisa com o estado de Minas Gerais, e também nessa porção mais norte do Brasil. Destaque para as três regiões em roxo, aqui entre Santa Catarina até o extremo sul ali do estado de São Paulo, para condição de chuva mais volumosa, então o risco para transtornos é maior, assim como nessa porção aqui do estado do Pará e também nessa porção mais oeste do estado do Amazonas. As temperaturas vão seguir altas sobre o Brasil, com máxima de 30 graus em Curitiba e também em Goiânia. Palmas com previsão de 28 graus, faz 33 graus em Salvador e também em São Paulo, e Porto Alegre, por conta da passagem da frente fria, máxima na casa dos 28 graus. Nos próximos dias, ainda seguimos sem grandes mudanças nas condições do tempo. O tempo mais seco vai predominar sobre o interior do Brasil, chuvas acontecendo na forma de pancadas. Essa frente fria que está na região sul, ela não chega a influenciar diretamente o Sudeste, ela avança de forma bastante afastada no oceano, então não tem diminuição de temperatura e também não temos chuvas tão generalizadas para acontecer por conta do sistema. A chuva ainda permanece nesse caráter de pancadas. Destaque para o Rio Grande do Sul, onde esses próximos dias teremos uma frequência de sistemas passando por lá, então aumenta a condição para chuva, principalmente para temporais a partir do domingo. E o começo da próxima semana, acumulados ali em torno dos 80%, pontualmente, esses volumes podem ser ainda mais elevados e se aproximar ali da casa dos 100 milímetros. Na costa norte, ainda seguimos com a influência da zona de convergência intertropical e os maiores acumulados ainda concentrados nessa porção mais oeste do Brasil. No próximo período, até o dia 23 de fevereiro, ainda sem expectativa de grandes mudanças entre o sudeste e o centro-oeste, ainda seguiremos com essa condição de tempo mais seco, essas chuvas acontecendo mais no fim da tarde e as temperaturas bastante elevadas. Ainda previsão de mais chuva concentrada na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
chegando até em áreas mais ao sul do estado do Paraná, e ainda com os maiores acumulados concentrados aqui na costa norte do Brasil, em função da ZECIT, a zona de convergência intertropical, e também com os maiores volumes acumulados nessa porção mais oeste do Brasil. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre a sensação térmica, né? Essa notícia que se espalhou nesses últimos dias na internet por conta da temperatura chegando, sensação térmica chegando aos 70 graus. Tudo começou a partir da divulgação dessa tabela, então tivemos uma leitura errada dessa tabela que ocasionou nesses valores elevados de sensação térmica. Só explicando rapidamente como ela funciona, aqui no eixo Y nós temos os valores de temperatura e aqui no eixo X a umidade relativa do ar. Então, né, toda essa área colorida aqui dessa tabela indica a sensação térmica. Para a leitura, a gente tem que pegar o valor de temperatura com a umidade do ar e a gente chega ali na sensação térmica aproximada. Só trazendo como exemplo aqui, com temperatura de 39 graus e sensação e umidade do ar na casa dos 35%, chegamos ali numa sensação térmica na casa dos 47%. O que foi divulgado na mídia nesses últimos dias foi uma temperatura do ar mais elevada, acima dos 39 graus, e umidade acima dos 85%, que aí nós chegamos nesse quadrante que indica essa sensação térmica acima dos 70%. O que a gente sabe é que temperatura e sensação térmica são duas variáveis opostas. Quanto mais a temperatura sobe, a umidade tende a cair mais. Então, o correto da leitura dessa tabela é pegar o valor de temperatura e umidade exatamente no mesmo horário, que aí sim a gente chega no valor de sensação térmica aproximado. A título de exemplo, né, Porto Alegre, na última terça-feira, bateu recorde de calor, com máxima ali em quase 40 graus, foi registrado 39,5. Então, a título de exemplo, aqui olhando para a temperatura entre 39 e 40 graus, a umidade no período da máxima, que foi à tarde, estava em torno dos 43%. Então, olhando aqui a coluna entre 40% e 45%, nós chegamos em sensação térmica ali na casa dos 47 até 51 graus, está muito distante desses 70 graus que foi divulgado. Então, só para a gente explicar rapidamente aqui de forma simples o que é a sensação térmica, ela é uma medida que o nosso corpo tem para se ajustar à temperatura do ar. Então, a forma, quando está muito calor, nosso corpo aquece, a forma que o nosso corpo encontra para se ajustar, para buscar o equilíbrio, é através da transpiração. Olhando aqui em duas situações, para a mesma temperatura, mas numa condição de ar mais úmido, o nosso corpo, quando a gente tem temperaturas mais altas e a umidade do ar mais elevada também, o nosso corpo sente uma maior dificuldade em evaporar o nosso suor, a nossa transpiração. Então, a gente sente aquela sensação de calor, fica aquele maior desconforto, né? Aquela coisa, às vezes, fica até um pouco mais pegajoso, é bastante incômodo, justamente por conta dessa dificuldade do nosso corpo em chegar numa temperatura mais normal de buscar o equilíbrio. Por outro lado, numa mesma temperatura, mas quando o ar está mais seco, o nosso corpo consegue evaporar o nosso suor de forma mais rápida. Então, a gente não sente tanto esse calor, tanto esse desconforto, e aí fica aquela condição mais agradável, tá vendo? Vale lembrar também que a maior temperatura, ela geralmente acontece no período da tarde, entre 3 e 4 horas da tarde, e é o período em que a umidade do ar está mais baixa. Então, é muito difícil termos temperatura aí na casa dos 39, 40 graus, com uma umidade acima de 80%, tá vendo? Porque você tem, por conta do calor, você tem uma maior evaporação, né? Então baixa muito a umidade relativa do ar. Muito boa essa sua explicação, eu gostei. Agora, é isso, pessoal, quando você ouve notícias que saem do normal ou coisas que saem fora do normal, faça como qualquer jornalista. Primeiro você, opa, o que é isso? Quando falaram em 70 graus, falei, opa, o que é isso? Vai pesquisar, não sai vendendo o peixe assim, você viu? Está 70 graus de sensação térmica. Amigo, você explode. Ferve o sangue, aquele suor que vai esquentando dentro, que a Patrícia acabou de explicar, você não transpira, mas o suor permanece, só que ele vai aquecendo, conforme a sensação térmica vai subindo.
Se você chegar a 70 graus de sensação térmica, você está quase fervendo por dentro. Não tem, a pressão não aguenta. O corpo é feito para suportar uma determinada pressão. Mesmo que você sofra de pressão alta e tome remédios para controlar a sua pressão, não tem remédio que controla uma sensação dessa térmica ou uma temperatura muito alta. Tanto que eu preciso até pesquisar. Mas tem uma lei aí que acho que a partir de 46 graus ou 47 graus, o trabalho é suspenso, as aulas são suspensas. É lei isso, porque você não tem mobilidade, não tem condições de raciocinar. O corpo não é feito para aguentar isso, não é feito, né? Enfim, quando você ouvir uma notícia que sai fora do normal, primeiro você tira o pé do acelerador, que nem quando você está dirigindo e vê uma sensação de perigo. Você, opa, fica atento, né? Tira o pé e vai ver o que é. Antes de ficar, você viu 70 graus, 70 graus, você não estava nem contando para ninguém o que estava acontecendo, porque já tinha ido para o beleléu, né? Como diz aqui o Marley, o meu operador de câmera aqui, o meu cameraman, já tinha ido para o beleléu faz tempo, meu amigo. Qualquer um. Patrícia, muito obrigado pelas informações e amanhã você volta, tá bom? Solto sim, Tavinho. Até amanhã e um ótimo dia. Longa vida e próspera. E paz para você e para todos. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.